Bom dia, abençoado por Deus Pai, por Deus Filho, pelo Espírito Santo, para todo o Brasil, para todas as nações de las terras, que a paz do Senhor, que as bênçãos do Senhor, seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o tu nome, venha a nós o tu reino, seja feita as tuas vontades, assim las terras como o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas e os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo o mal. Em nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo. Amém. Atos, capítulo 9. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele expediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz. Não vendo, contudo, ninguém, então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Saulo. Foi a conversão de Saulo. Jesus, ele encontrou Saulo na estrada, indo para Damasco. Saulo ainda ele estava respirando ameaça de morte contra os discípulos. Ele se dirigiu ao sumo sacerdote, porque Saulo, ele acreditava em Deus, mas ele não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E Saulo, que é o apóstolo Paulo, ele tentava ser correto, ele pensava que o que ele estava fazendo era certo, mas o que ele estava fazendo era errado. Ele perseguia as pessoas que seguiam o Deus verdadeiro. Ele estava sempre perseguindo homens e mulheres, e ele levava essas pessoas preso para Jerusalém. Ele pediu carta para os sacerdotes para que, se ele encontrasse homens ou mulheres no caminho por onde ele estava passando, ele levava essas pessoas preso. Mas o que ele não sabia é que ele estava perseguindo a Jesus. Ele pensava que não estava, mas estava perseguindo Jesus. Jesus teve um encontro com ele
no caminho de Damasco. Seguindo ele a estrada fora, aproximou-se de Damasco uma subitamente luz do céu brilhou ao seu redor. Era Jesus que apareceu para ele, para falar para ele que ele tinha um chamado. Mas como Saulo ele não sabia, ele caiu por terra. Ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus ele foi ao encontro de Saulo para perguntar por quê que ele perseguia Jesus. E assim na terra ainda hoje. Jesus pode encontrar você em qualquer lugar do caminho. Aonde você estiver, em um caminho, em qualquer lugar da terra, na cidade ou nos campos, Jesus pode te encontrar em qualquer lugar do caminho. Ele pode aparecer para você, ele pode ter um encontro com você em qualquer lugar do caminho. Você que está fora do caminho, procure entrar no caminho, porque Jesus quer que você entre no caminho certo. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus ele fala, Deus ele fala que tem muitos perseguindo o povo dele na terra. Tem muitos que perseguem quem serve a Deus, quem serve a Jesus Cristo, quem serve o Deus vivo. Tem muitos perseguindo na terra, mas Jesus pode ter um encontro com vocês que persegue ele. Ele pode ter um encontro com vocês no caminho, como ele esteve o encontro com o apóstolo Paulo. Mas levanta e entra na cidade. Apóstolo Paulo, ele caiu quando viu aquela luz forte, porque Jesus, ele é a luz que clareia os caminhos das pessoas na terra. Ele caiu, mas ele se levanta e entra na cidade, onde te dirão. Jesus disse para que ele entrasse na cidade, onde tinha pessoas ali já de Deus que ia dizer para ele o que ele deveria fazer. Os companheiros que viajavam junto com o apóstolo Paulo pararam emudecidos, ouvindo só que eles somente ouviram a voz, mas eles não conseguiram ver. Contudo, ninguém conseguiu ver a voz de Jesus, a não ser só o apóstolo Paulo, porque era só para ele que Jesus queria falar. Quando Jesus quer falar com você em qualquer lugar da terra, mesmo que você esteja com muitas pessoas, só você vai ouvir a voz de Deus, porque ele quer falar somente com você. A palavra continua. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiado pela mão, levaram para Damasco. O apóstolo Paulo, quando ele se levanta, ele não consegue ver, porque ele está cego. Deus deixou ele cego. Deixou ele cego para ensinar ele o que deveria fazer. Ele esteve 3 dias sem ver nada, durante quais nada comeu e nem bebeu. Ali o apóstolo Paulo nada comeu e nada bebeu, porque ali ele estava em jejum. Ele estava fazendo um jejum para Deus. Logo em seguida, Jesus, ele manda que Ananias fosse à casa aonde estava o apóstolo Paulo. Ananias, ele teve até uma visão antes de ir. E Jesus chama ele para ir à casa do apóstolo Paulo. Mas Ananias, ele nem estava querendo ir. Porque ele sabia que Saulo, ele era conhecido como uma pessoa que
trazia sofrimento para as pessoas que serviam Deus. Ele perseguia o povo de Deus e perseguia, assim, Jesus Cristo também. Porque quem persegue o povo de Deus na terra, ele está perseguindo o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quanto males tem feito a teu santo em Jerusalém. Ananias não queria ir por causa que ele achava que Saulo era uma pessoa muito ruim, que perseguia o povo de Deus. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias não estava entendendo, mas Ananias foi, porque Deus tinha escolhido Saulo. Ele já tinha o chamado desde antes de nascer. Deus já tinha escolhido ele para levar o nome perante o gentio, perante os reis da terra e perante o povo de Israel. Pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus falou para ele que ia mostrar para Saulo quanto que ele ia sofrer pelo nome de Deus. E o apóstolo Paulo, todos sabem que sofreu muito pelo nome de Deus. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs a mão sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho. Ananias foi e falou para ele que o próprio Jesus que apareceu no caminho mandou que ele fosse lá na casa de Saulo, colocar a mão na cabeça dele. E Ananias foi e fez o que Jesus mandou. E Saulo ficou cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram as escamas do olho. Imediatamente, quando Ananias colocou a mão sobre a sua cabeça, ele voltou a enxergar. Ele voltou porque pelo poder de Deus. Deus já tinha escolhido Ananias para ir lá, colocar a mão na cabeça dele, para ele voltar a enxergar. Caiu as escamas do olho de Saulo. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Saulo ele foi escolhido, que todos sabem que é o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores evangelistas que Deus escolheu. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, foi escrito pelo apóstolo Paulo, que foi escolhido por Deus. Assim você, onde você estiver em qualquer lugar da terra, você pode ser escolhido por Deus. Você pode ter um chamado por Deus e você não sabe. Você pode ser uma pessoa má na terra, mas você pode ser transformado, porque